O passo 2 é o desenvolvimento da tese, né? É preciso depender do tema uma tese, o que se tem a dizer acerca do tema. Então eu trouxe um exemplo aqui para a gente entender o que é a tese, né? O tema é o tema Enem 2014, Publicidade Infantil em Questão no Brasil. E aí eu desenvolvo uma tese, ou seja, o que eu tenho a dizer sobre esse tema, que é a seguinte: eu vou escrever essa tese no meu caderno de questões, numa folha à parte. A publicidade destinada ao público infantil precisa passar por agência reguladora isenta. Eu vou defender essa tese desde o início da minha argumentação. É crucial que eu já tenha escrito essa tese exatamente para eu saber que a minha argumentação precisa defendê-la. A minha sugestão é que você faça uma espécie de brainstorm de ideias, enumerando tópicos relacionados ao tema. Depois você seleciona 2 desses tópicos que você pensou para formular a sua tese. Você vai partir desses 2 tópicos para formular essa frase que resume o que você tem a dizer sobre o texto. Costuma funcionar bem essa estratégia para você chegar a essa tese, que tem de ser sempre em uma frase objetiva, e sugiro que seja sempre afirmativa também. O passo 3 é o passo dos argumentos. Veja bem, você não vai ainda desenvolver a sua redação. Você vai pensar os argumentos que você vai usar para desenvolver a sua redação. E sugiro que esses argumentos eles partam da tese, porque é essa que você vai defender com esses argumentos. Então vamos lá. Na folha de planejamento da redação, esse espaço à parte, que não é nem a folha de rascunho ainda, é onde você planeja a redação, que você escreve a sua tese, você vai escrever os tópicos frasais dos 3 parágrafos de desenvolvimento, já considerando um encadeamento argumentativo. Lembrando que eu optei por uma redação de 5 parágrafos. O meu terceiro parágrafo de argumento vai ser a minha proposta de intervenção. Então eu penso argumento 1, argumento 2 e a minha proposta, e escrevo as frases objetivas que sintetizam essas ideias aqui no meu planejamento de redação. Vejam bem, eu tenho aí 4 frases para planejar o meu texto. Isso quer dizer que você vai pegar a sua tese, primeira frase, que vai entrar no seu planejamento de redação. Dessa tese, você vai depender uma hipótese, ou seja, uma sustentação para essa tese. Vai escrever a segunda frase que é necessária para o planejamento, a frase do seu primeiro argumento. Depois você vai depender mais uma segunda hipótese, uma segunda frase que vai ser o seu argumento 2. No seu planejamento, então, eu tenho tese, frase de argumento 1, frase de argumento 2 e a frase que sintetiza a proposta. Com isso, em 4 frases, você planejou a sua redação inteira. E aí, a gente vai para o próximo passo. Mas antes disso, vamos ver isso acontecendo. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo desse nosso passo 3, aí da construção da redação Enem. Vamos lá. Eu penso como tópico do meu primeiro argumento, ou seja, a frase que eu vou escrever no planejamento para ser a frase do meu primeiro argumento, acerca daquele tema que a gente mencionou lá atrás, é a seguinte: a publicidade pode sempre ser vinculada ao consumismo, um dos maiores problemas da sociedade contemporânea. Este tópico iniciará a argumentação. A ideia é desenvolvê-lo mostrando os riscos da publicidade indiscriminada direcionada às crianças. Veja bem, eu só pensei a frase que vai ser usada para defender a tese e que vai aparecer no meu primeiro argumento. Mas como eu estou aqui no planejamento da redação, eu apenas escrevi essa frase. No argumento 2 eu tenho uma segunda frase, né? O Brasil hoje deixa a regulação da publicidade infantil basicamente na mão dos pais. Já neste segundo tópico, o objetivo é mostrar que deixar apenas aos pais a tarefa de regular é ineficiente. Mais uma vez, a argumentação segue em direção à tese, a necessidade de regulamentação da publicidade infantil. Ou seja, essas hipóteses que eu levanto nessas frases aqui do A1 e do A2 são hipóteses que sustentam a tese maior do texto, que eu pensei de antemão no passo 2. Eu continuo o passo 3 com o terceiro parágrafo de desenvolvimento, que é, aqui no caso, a proposta de intervenção. O rigor com a publicidade infantil no Brasil pode ser estabelecido com a criação de uma agência reguladora vinculada à sociedade civil. Penso a ação, escrevi numa frase, né?
Neste último tópico de argumentação, optamos por apresentar uma proposta de intervenção vinculado à regulamentação da publicidade infantil, vinculando, né, a regulamentação da publicidade infantil a quem é mais interessado, sociedade civil. O desafio no restante do parágrafo será tornar viável essa proposta, ou seja, aqui você está planejando. Quando você for escrever, você vai desenvolver cada um desses tópicos. É um passo que aparece lá na frente. Todos esses passos que eu mostrei até agora, passo 1, 2 e 3, são na verdade o planejamento da redação. Eu nem comecei a escrever a redação. Mas se você notar bem, esse meu planejamento eu escrevo frases. Eu não fico só planejando na cabeça ou montando apenas esquemas. Por quê? Porque eu quero que o meu planejamento, de fato, já me dê o norte, já me dê a diretriz do meu texto. Porque é muito complicado você pensar a maneira mais objetiva e clara de escrever o seu texto e ao mesmo tempo estar pensando na organização dos argumentos. Por isso a gente pensa primeiro na organização dos argumentos, redige em detalhes essa organização, que aí depois é só pensar na parte textual efetivamente. Mas a gente deixa o quarto passo, que é quando efetivamente eu começo a escrever o texto na folha de rascunho, a gente deixa para uma próxima videoaula. Espero que você tenha conseguido acompanhar até aqui e continue acompanhando as minhas videoaulas, porque eu vou terminar essa construção da redação Enem em 8 passos. Um grande beijo para você, até lá!